Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem? Este título deste novo vídeo é resultado do vídeo anterior. O vídeo anterior eu acabei argumentando o porquê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não deveria batizar pessoas não casadas. E esse vídeo eu compartilhei para algumas pessoas foram compartilhando. Já tem algumas visualizações boas, né, para o tamanho do canal, que é um canal pequeno. Mas em uma dessas pessoas em que o vídeo chegou, a pessoa argumentou dizendo assim, que ela não concordaria. Uma das razões seria porque nós não temos certeza se a igreja primitiva batizava apenas pessoas casadas. E eu já pensei assim no passado. Eu achava que não tinha nenhuma evidência bíblica de que a igreja primitiva não batizava apenas pessoas. Que a igreja primitiva batizava apenas pessoas casadas. Mas olhando bem, na verdade a Bíblia ela não deixa dúvida em relação a isso. Eu vou apresentar aqui alguns textos para nós considerarmos. Dois textos que para mim foram claros. Não sei se será para vocês, mas para aqueles que têm discernimento e para aqueles que aceitam assim do Senhor, acredito também que será. O primeiro texto é João, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18. É aquele texto em que Jesus ele dialoga com a mulher samaritana. E nesses versículos diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Versículo 18: Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Então perceba aqui que Jesus ele não aprovou o relacionamento que aquela mulher vivia. Aquela mulher estava vivendo com um homem com quem ela não era casada. Aí existem teólogos que vão dizer que essa mulher era uma prostituta e tem teólogos que vão dizer que essa mulher ela não era prostituta, porque se ela fosse talvez prostituta, seria apedrejada. Mas alguns defendem aqui que ela estava vivendo em fornicação. O texto ele não é claro em relação a isso, mas não deixa dúvida de que Jesus ele reprovou esse relacionamento entre duas pessoas que não eram casadas. O texto está muito claro em relação a isso. E o outro texto, que também para mim ele é claro, é Atos capítulo 15, versículo 20. Atos capítulo 15, versículo 20, está dentro daquele contexto do primeiro concílio de Jerusalém. A igreja estava recebendo os gentios. Mas será que iriam receber os gentios de qualquer jeito? E aí o concílio de Jerusalém se reuniu e estabeleceu alguns critérios para que os gentios pudessem fazer parte da igreja cristã. E esses critérios estão no versículo 20, que diz assim: Mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, do que é sufocado e do sangue. Então foram 3 proibições aqui. Melhor dizendo, 4 proibições. A primeira foi as contaminações dos ídolos, ou seja, a idolatria. Um gentio agora ele poderia fazer parte da igreja, mas ele não poderia fazer parte continuando na idolatria. Segundo, eles tinham que se abster de relações sexuais ilícitas. E aqui é onde está a prova de que a igreja primitiva ela não batizava pessoas em fornicação. Aqui está a prova. Porque a palavra grega que está aqui em relações sexuais ilícitas é a palavra porneia, que é traduzida por relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual ou fornicação. Só que porneia não é apenas fornicação, mas é todo tipo de imoralidade sexual. É todo tipo de relação sexual ilícita. E eu pergunto para vocês, fornicação, sexo entre duas pessoas que não são casadas,
sexo entre namorados, é ou não é uma relação sexual ilícita? E aqui o texto é claro, em Atos capítulo 15, versículo 20, que os gentios, se quisessem fazer parte da igreja primitiva, teriam que se abster de relações sexuais ilícitas. O texto ele não abre essa margem para receber pessoas amaziadas, amigadas, de serem batizadas normalmente na igreja. O texto não abre essa possibilidade. Mas a pergunta é, se a igreja primitiva ela não batizava pessoas que não eram casadas, pessoas amaziadas, pessoas amigadas, por que que a igreja adventista vai continuar batizando? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês.